A injustiça tributária não é um problema só nosso. Nos Estados Unidos, os mais ricos também pagam alíquotas menores do que os trabalhadores. A diferença é que lá, alguns milionários já estão se mobilizando para criar leis que aumentem os impostos de quem acumula mais riquezas. Eles já montaram até uma organização para ter força no Congresso americano. É a Patriotas Milionários. Aqui no Brasil, só no mês de julho, quando começaram a circular as notícias dos novos tributos, 40 bilhões de reais foram resgatados dos fundos exclusivos, ou seja, fugiram do país. Juliana, qual a sua opinião sobre essas duas situações? Maria, eu acho que as duas podem ser explicadas pelo tamanho dos incentivos que as pessoas têm a seguir e fazer, deixar o dinheiro aqui e entender que a tributação pode gerar uma melhoria no ambiente econômico que vai fazer com que eles também ganhem mais, ou perceber que, na verdade, isso é só uma torneira aberta com um ralo aberto também e que o dinheiro não retorna, então a gente tenta, de alguma forma, fugir a todo custo da tributação. Acho que no Brasil, a segunda visão é muito clara para a maior parte dos empresários e dos investidores. Eles, na verdade, entendem que eles vão ser tributados, mas que eles não vão enxergar tantos retornos dentro da economia. Então, eles muitas vezes preferem ficar de fora. Então, eles acabam tirando dinheiro, eles preferem jogar o dinheiro deles para outro domicílio fiscal, como a gente chama, tentando, na verdade, escapar desse tipo de tributação e ter o maior benefício internalizado. Diferente do que acontece na economia americana. Eles entendem que, na verdade, uma tributação, quando bem feita, seguindo os princípios que a tributação tem que ser, progressiva, justa, esse dinheiro retorna à sociedade, faz a economia crescer e eles vão vender mais do produto deles, eles vão ter pessoas mais qualificadas trabalhando. Isso tudo gera um saldo muito positivo para a economia. O que falta para os nossos milionários terem essa mesma visão? Acho que falta primeiro uma estratégia realmente de crescimento econômico. A gente hoje carece de uma visão de mais longo prazo. Então, a gente tem medidas que são propostas, que estão sendo feitas, a gente tem várias reformas aí em cima da mesa que vão continuar a ser pensadas, mas, sem dúvida, a gente tem uma outra questão para resolver, que é como é que a gente faz com que essas medidas sejam duradouras. As medidas no Brasil são muito curto-prazistas, né? Elas são feitas para durar aquele mandato e, a partir dali, a gente repensa tudo. E é isso que faz com que a gente tenha essa economia de tropeços. Falta uma visão estratégica, olhar para a economia brasileira como uma economia que vai crescer ao longo do tempo. A gente já falou aqui no começo qual é a renda desses mega ricos. Vamos olhar agora a nossa pirâmide geral de renda. É gritante, né? É gritante, porque quando a gente olha que a maior parte da população ganha até R$ 2.500 mensais, na média, a gente está falando aí de 90% da sociedade brasileira. Com o custo de vida subindo como tem subido nos últimos tempos, com uma inflação ainda bem alta, a gente sabe que esses 2.500 não conseguem adquirir muita coisa. E a gente olha lá para o topo da pirâmide, a gente tem 0,01% de brasileiros ganhando ali 1.600.000 ao mês. São realidades completamente diferentes. E o que mais acho que assusta a gente é perceber o quão essa parte de cima da pirâmide, que a gente não está falando só daquele 0,01, mas desses 10% de uma renda aí de 14 mil para cima, o quão eles representam um pouco dentro dessa sociedade e, ao mesmo tempo, o quanto eles conseguem, muitas vezes, se beneficiar da ausência ou das políticas existentes ou, muitas vezes, de uma ausência de política que olhe para essa parte maior, né? Uma base dessa pirâmide, que não é tanto base, né? É, na verdade, a maior parte dela. E mesmo entre os mais ricos tem uma diferença muito grande. Muito, muito grande. A gente percebe que existe um grande salto entre o entre 1% mais rico, que já é um valor que certamente a maior parte da população brasileira nem faz ideia do que seja esses 54 mil reais por mês, para o topo da pirâmide, né? Que a gente está falando, na verdade, que é uma diferença absurdamente alta, né? 1.600.000, né? É um valor exorbitante. Olhando assim, a gente pensa, poxa, mas o que custa eles pagarem um pouquinho mais de imposto?
não é tão simples? Não é tão simples, Maria, porque a gente está, na verdade, falando de pessoas que estão pensando muitas vezes de acordo com os incentivos que têm. Né? A gente sabe, primeiro, que existe uma necessidade muito grande de quem está, muitas vezes, nesse topo da pirâmide, de conseguir pensar e planejar a sua sucessão e a renda de diversas gerações. É uma preocupação também da base da pirâmide, mas, infelizmente, essa base da pirâmide acaba não tendo recursos para planejar isso de uma forma que seja executável. E, além disso, é muito difícil você conseguir tributar de maneira, como a gente gosta de dizer, justa esse topo da pirâmide. Porque o que é a justiça tributária? É muito difícil definir o princípio de justiça tributária, porque você está falando de pessoas que também estão produzindo, e muitas vezes produzindo muito. Então, esse é um dos argumentos que é mais utilizado para tentar evitar, muitas vezes, que essa tributação seja progressiva a ponto de atingir esse topo da pirâmide com uma maior força do que a parte de baixo.